Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar o nosso intérprete, o Danley, e hoje vamos falar sobre a instauração da República Romana. Vamos recapitular aqui algumas coisas. Primeiro, a gente viu que a história da Roma Antiga ela foi dividida em três fases: a monarquia, a república e o império. A primeira fase, a monarquia, vai entre 753 a 509 a.C. A fase da república vai entre 509 a 27 a.C. E o período do império vai entre 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Hoje a gente vai falar sobre o início do período da república. Vamos lá? Temos aqui, como eu já falei anteriormente, o período entre 509 e 27 a.C., que é o período da República. A instauração da República. O último rei etrusco, chamado Tarquínio, o Soberbo, ele tentou ampliar seu poder aliando-se aos plebeus, o que desagradou a aristocracia romana. Sabe-se que durante o período da monarquia, houveram 7 reis. Não se sabe muito sobre esse período por uma questão de ausência de fontes históricas. Todavia, o que se sabe é que o rei Tarquínio foi o último desses reis e ele era um etrusco. Lembrem-se que os etruscos foram um dos povos que deram origem à civilização romana. E aí, o Tarquínio, tentando ampliar seus poderes, ele vai tentar se aliar aos plebeus, o que vai desagradar os patrícios. Lembram que na sociedade romana nós temos patrícios, os grandes proprietários de terras, aqueles que detêm os privilégios. Abaixo temos os clientes, os plebeus e os escravos. Reagindo a isso, em 510 a.C., os patrícios depuseram esse rei e expulsaram os etruscos da cidade. Após a deposição de Tarquínio, foi instituída uma nova forma de governo. Essa forma de governo foi chamada de república. E aqui, após a deposição do rei Tarquínio, nós temos o início do período republicano na Roma Antiga. Mas, afinal, o que é uma república? O que significa um governo republicano? República é uma palavra que descreve uma forma de governo que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. Por exemplo, o Brasil é uma república. Inclusive, o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. E exerce a sua função durante um tempo limitado. Ou seja, normalmente uma república ela tem um chefe de Estado que ele é eleito ou por representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. E ele vai exercer esse cargo durante um tempo limitado. No caso do Brasil, nós temos o período aí de 4 anos, sendo que essa pessoa pode se candidatar a uma reeleição. A palavra república deriva do latim res publica, uma expressão que pode significar ou ser traduzida como assunto público ou coisa pública. O termo república enfatiza o bem público e o interesse geral como princípio de atuação do Estado. Ou seja, pelo menos em teoria, num regime republicano, a ideia é que o bem público, o interesse de todos, seja aquilo que norteia a atuação do Estado. Porque esse Estado ele não pertence a uma pessoa, ninguém é dono. O líder, o governante, ele apenas governa, mas ele não é dono desse bem público e ele deve governar visando o interesse geral e o bem de todos. Pelo menos em teoria, essa é a ideia de república. A organização política em Roma, após a República, fica desse jeito aqui. Não precisa você tentar memorizar esses termos nos pormenores. Para facilitar, pense o seguinte:
Hoje nós temos vários cargos públicos, né, que nós chamamos de vereadores, deputados, senadores, prefeitos, presidentes, ministros, né? Então, esses termos aqui, esses cargos que a gente vai ver aqui, são, de certa forma, semelhantes aos cargos que a gente tem hoje, lógico, levando em consideração suas devidas diferenças, e que são outros termos para cargos semelhantes aos que são ocupados hoje em dia pelos regimes republicanos. Vamos lá. Durante a monarquia, quem governa é um rei. Durante a república, quem governa são cônsules. Cônsules. Então, nós temos aqui as magistraturas. O que é uma magistratura? É um cargo, né, do Estado em que você é responsável ali pelo setor da justiça. De forma bastante resumida, é isso. Então, nós temos cônsules, dois, ou seja, durante a República, Roma ela é governada por 2 cônsules. Eles são eleitos anualmente e eles presidiam o Senado e propunham as leis. Temos os pretores, que eram responsáveis pela justiça. Temos os ditadores, escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, com plenos poderes em momentos de crise. Importante enfatizar, o termo ditador aqui não tem o sentido que a gente entende hoje em dia. Quando a gente fala sobre um ditador hoje em dia, a gente entende o quê? Alguém autoritário, alguém que tira a liberdade das pessoas, alguém contrário às liberdades individuais, à democracia, alguém que toma o poder, que abusa do poder. Não é o caso aqui. Vejam que os ditadores aqui, eles são escolhidos para governar, eles têm um tempo limitado para exercer esse poder, eles têm plenos poderes em momentos de crise, portanto, ditadores aqui não têm o mesmo sentido do termo ditador atualmente, ok? Temos os censores, que faziam o censo da população conforme a renda, ou seja, contavam a população, seria algo semelhante ao que existe hoje em dia em relação ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz a contagem da população, de renda e tudo mais, né? É uma comparação. Temos os edis, responsáveis pela conservação, policiamento e abastecimento da cidade. Por exemplo, a questão da coleta de lixo seria algumas das funções, algumas das responsabilidades dos edis. Às vezes, algumas pessoas gostam de fazer uma comparação, levando em consideração as diferenças, é que os edis seriam uma espécie de prefeitos, né? Seria uma comparação para a gente ter uma noção. Temos os questores, responsáveis pelo tesouro público, pela questão financeira aí relativa ao tesouro público. Do outro lado, temos as assembleias. E aí temos a Assembleia Centurial, em que temos votação de projetos, mais eleição de cônsules, né, que são as 2 principais funções, né, votar os projetos e eleger os cônsules. Lembrem que eu falei sobre os cônsules anteriormente, são eles quem governam. Temos as assembleias, a ideia de centurial se refere a 100. Então, 100 soldados, né, é uma centúria. E aí temos 98 de patrícios e 95 de plebeus. Vejam que os patrícios são maioria, então eles vão ter a maior parte dos votos. Temos a Assembleia Curial, que era responsável pelos assuntos religiosos, e temos a Assembleia Tribal, né, que era responsável pela escolha de questores e edis, né, que estão aqui no outro lado da coluna. Então, de forma bastante resumida, era assim que estava organizada a política durante a Roma republicana, que vai entre 509 e 27 a.C. Aqui temos uma imagem do Senado romano, e se um dia você encontrar em um livro, documentário, imagem, a sigla SPQR, significa o Senado e o povo romano, né? Essa sigla significa isso. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.